Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco J. Silva. Se vocês desejarem, como eu sempre digo, é um prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. Bom, na semana passada nós tivemos alguns contratempos. Na lição anterior, como eu disse, nós não gravamos porque ficamos de folga. Mas a lição de número 6 eu consegui gravar e no finalzinho praticamente da edição eu acabei perdendo a gravação toda. Isso foi terrível, porque eu tive que fazer outra. E quando você precisa, numa situação como essa, refazer aquilo que você já fez é complicado. Enfim, eu consegui gravar, mas o processo de edição acabou me atrasando e não deu tempo de eu enviá-las a vocês, lindos e perfumados professores e professoras, e amigos que nos acompanham também, né? Pois é, não deu. Eu consegui fazer e alocá-la ao canal Pastor J. Silva, ela está lá, tá? Diga-se de passagem, é uma lição muito boa, lição muito significativa. Já visto que o tema da mesma, né, o título, como eu sempre digo, expressando palavras honestas, é coisa extraordinária. Bom, mas a lição de hoje parece-me ser uma continuação de fato, porque o título da lição de hoje é Não retribua pelos mesmos padrões humanos. Claro que isso aqui, com toda a propriedade, faz a gente lembrar que a partir do momento que eu procuro ser honesto, ser justo, transparente, tá? Expressando palavras que verdadeiramente responsabilizam-me e mostram que eu tenho compromisso e que eu preciso pensar coisas boas, arrancar verdades provenientes do meu coração, automaticamente isso aqui já mostra para mim que eu não posso ser um elemento dado à falsidade, nem viver com fingimento em hipótese alguma. Não devo retribuir, né, da mesma forma que os padrões humanos nos ensinam. Retribuir o mal pelo mal, não. Fazer o bem somente a quem me faz o bem, não é assim. A linguagem do cristianismo pautada, centrada no Cristo, é justamente o contrário disso, né? Parece meio estranho, mas a verdade é que Jesus disse com toda a propriedade. Se alguém, né, bater na sua face, vire a outra. Se te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. Bom, o linguajar de Jesus ele é impressionante, né? Mas se você quer entender o que é ser cristão e viver o cristianismo, essas são as pautas. Literalmente porque isso, claro, até nos ensina a viver melhor, né? Então Jesus ele sabe exatamente o que ele está fazendo e é por isso que ele nos ensina dessa forma clássica, linda e, como eu sempre digo, extraordinária. Toda a glória para o Senhor com toda a propriedade. Este que vos fala, pastor José Francisco J. Silva, tá? Mais uma vez se sentindo honrado, mais uma vez se sentindo grato a Deus pela rica oportunidade que Ele me concede de poder estar me dirigindo a vocês que nos acompanham aqui no nosso canal para mais uma lição. Desde já eu agradeço a Ele pela graça, pela misericórdia e a vocês que nos acompanham aqui com toda a propriedade. Aos meus diretores também da IBD Delve, beijo no coração de vocês, tá bom? Ao meu pastor presidente, a todos que fazem parte do nosso ministério, à frente do departamento de ensino juntamente comigo. É uma honra estar fazendo o trabalho e cumprindo a missão do Senhor. Tá? Mas antes da gente deixar aqui as pautas e as aplicações desta lição, eu espero ser sucinto hoje, tá? Não posso deixar de pedir aqui, né? O seu like é muito importante, então se você puder deixar, eu te agradeço. Já deixa um like aqui. Se não é inscrito, se inscreva, vem para cá, vem fazer parte. É uma honra, tá bom? Ter você aqui como companhia. Como eu sempre digo, né? A companhia de vocês me fortalece, nos fortalecem, né? Mas quem fortalece os canais
que nós estamos aqui alocados, como a EBD Adel e o pastor J. Silva, são vocês. Então, por favor, nos acompanhem, fique conosco. É um prazer ter a sua companhia. Bom, queridos, como eu disse para vocês, o título da lição de hoje, lição de número 7, está muito significativo. Não retribua pelos padrões humanos. O texto áureo utilizado aqui está em Levítico, no capítulo de número 19, no versículo 18. O texto diz o seguinte: não te vingarás, olha só, não te vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo. Não te vingarás, tá? Nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha que coisa linda, né? Mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Uma declaração deixada, centrada pelo Cristo com toda a propriedade. Jesus, ele é clássico, ele é categórico, como eu sempre digo, Jesus é extraordinário. Porque Jesus, ele vai nos traçar um ensinamento, vai cumprir a lei e, através da mesma, vai deixar lições maravilhosas para as nossas vidas. Tá? É o que a gente vai ver na lição de hoje com toda a propriedade. A verdade prática da lição, por sua vez, senhoras e senhores, diz o seguinte: o cristão não deve guardar, olha só, não deve guardar rancor, pois é, e nem buscar a vingança. Que coisa linda, né? Como cristãos que somos, seguidores do Cristo, não devemos, em hipótese alguma, guardar rancor e muito menos buscar vingança. Amém? E ele continua: antes deve vencer o mal com o bem. Coisa linda demais isso aqui, né? Antes deve vencer o mal com o bem. Dessa forma ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado. Lindo demais isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Bom, a nossa leitura diária, eu gosto da leitura diária demais, né? Já deu para perceber, né? Não tem como. Eu, antes de vir para o Ministério Lei de Vasconcelos, eu sempre gostei da leitura diária, tá? Claro que eu não praticava ela semanalmente, como um devocional. Na segunda, como ele orienta a se fazer. Eu sempre procuro fazer à medida que eu estou estudando a lição, ou à medida que eu já estou aplicando a lição. Eu uso isso aqui. Por quê? Porque é um conteúdo, isso sou eu, não estou mandando vocês fazerem iguais a mim não, por favor. Cada um faz da melhor maneira possível, claro. Tá bom? Bom, mas a leitura diária, ela é extraordinária. A semana passada foi linda demais. Por quê? Porque nós utilizamos o título, né? Não retribua palavras, expressando palavras honestas. Logo na primeira descrição, o homem é responsável pelo que promete. Tá? E daí por diante, arrancar do fundo do coração, pensar coisas boas, ajudam-nos na hora de expressarmos palavras verdadeiras, honestas, sinceras, corretas e transparentes. Isso é lindo demais. E a de hoje aqui, por exemplo, o que nós encontramos aqui? Vamos lá, olha só. A primeira delas: não retribua, permita-me fazer igual fiz, né? Não retribua pelos padrões humanos. Porque, pastor, vença o mal com o bem. Primeira descrição. Olha só. Como é que eu vou estar enquadrado nesse título se eu procuro responder na mesma altura em que o mal ele me é feito e eu respondo com a mesma coisa? Não, o cristianismo é diferente. Não, está escrito ali: vença o mal com o bem, não faça igual aos padrões humanos. Falou? Muito bem.
Então, seguindo a segunda, olha o que nós encontramos ali. Desculpa, olha o que nós encontramos ali. Espere a vitória pelo Senhor. Vamos lá, vamos dar uma melhorada nisso aqui. Espere a vitória pelo Senhor. O que isso quer dizer, esperar a vitória pelo Senhor? Vamos lá. Bom, esperar a vitória pelo Senhor significa esperar a vitória no Senhor. É simples assim. Tá bom? Espere a sua vitória no Senhor. Pegou? Lindo demais, né? Então vamos lá, vamos para a terceira. Não retribua pelos padrões humanos. Por quê? Porque do Senhor é quem virá a vingança. Que coisa, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos para a quarta. A vingança pertence ao Senhor. Olha só, na anterior a vingança vem do Senhor. Na próxima aqui ele diz que a vingança pertence ao Senhor. Por que eu não devo, então, pastor, retribuir segundo os padrões humanos? Mal por mal, bem por bem. Não. Eu já disse até aqui que os padrões humanos, os padrões mundanos, literalmente, na maioria das vezes, procura retribuir o bem somente a quem faz o bem. Ok? A quem te faz o mal, ele vai te ensinar a retribuir na mesma moeda. E é assim que se pensa, né? Porque uma pessoa que busca vingança, ela está fora dos padrões do cristianismo. Porque o cristianismo nos ensina a perdoar, nos ensina a amar, mesmo que isso seja, na nossa razão humana, impossível. É por isso que a gente precisa pedir a ajuda de Deus, pedir socorro a Deus, porque tem coisas que, humanamente falando, não dá para aceitar. E isso coloca a gente num padrão desnecessário, tá? Buscando agir da mesma forma como agiram conosco. Ok? Então isso aqui fere a essência do cristianismo quando você procura retribuir da mesma forma que o elemento te pagou, tá? Ou do mal que ele te causou. Então o cristianismo é o contrário disso. A vingança não me pertence. A vingança pertence ao Senhor. Ok? Se a vingança não me pertence, quem vai fazer vingança por mim é o Senhor. Então não retribua, tá, pelos padrões humanos em hipótese alguma. Não faça isso. Tá? Isso não é coisa de cristão, não. Dá vontade às vezes, mas vontade não quer dizer que você tem que fazer. Faço-me lembrar da semana passada. Nem sempre que a gente pensa, a gente fala. Tá bom? Orando pelo... Olha só, orando pelo auxílio de Deus. Na verdade, mais uma vez, a gente coloca aqui, né? Orar buscando auxílio de Deus. Por quê, pastor? Porque a minha razão, a minha lógica, a minha humanidade, a minha carne, ela não quer agir de acordo com o que o cristianismo me ensina, o que o Cristo me ensina. Mas se eu quero pautar padrões para ser um súdito fiel do reino de Deus, tendo visão de reino, tá? Me entregando ao reino, vivendo a essência do reino, eu preciso entender isso aqui. Orar buscando o auxílio de Deus para poder tratar de acordo com o que a palavra me ensina. Lindo demais isso aqui. Jesus é extraordinário. Vamos lá. Deus retribuirá cada um. E a gente completa, né? Segundo a sua vontade. Por quê? Veja bem. Como eu disse para vocês, ela é bem expressiva. Eu preciso vencer o mal. Como? Praticando o bem. Eu preciso entender que a minha vitória, ela vem de Deus. Eu preciso compreender, como cristão, como servo de Deus, que a vingança vem de Deus. É Ele quem vai comprar a briga. Quando a situação, ao meu ver, para mim e para nós cristãos, não tem jeito, Ele compra a briga. Por quê, pastor? Porque a vingança vem dEle. É dEle que vem a punição. É dEle que vem a retribuição. Então não busque fazer de acordo com os padrões humanos orientam e ensinam que se faça. Ok? Até porque isso aqui a gente vai ver dentro da lição com muita propriedade, que um dos padrões, tá, da lei de tabelião é justamente essa.
Tá? Como assim? É olho por olho, dente por dente. Pois é, o conteúdo disto vai dizer que é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, cabeça por cabeça, vida por vida. Complicado, né? Mas a gente vai entender como isso aqui, tá, precisa ser alocado ao nosso modus vivendi para a gente entender o que é cristianismo. Se bem que Jesus ele vai deixar muito claro, né, que o padrão da lei, tá, embora fosse dessa forma, a gente vai entender que Jesus não está instigando ninguém a se matar, a se odiar. Pelo contrário, se fosse assim, ele não viria trazer o amor e morrer por nós como ele morreu na cruz do Calvário, né? Imagina. Pois bem, vamos lá. A gente vai entender isso aí um pouco mais dentro da lição, com mais calma. Bom, a nossa leitura bíblica em classe, senhoras e senhores, linda, extraordinária, como sempre. Bom, Mateus, capítulo de número 5, versículos de número 38 a 48. Essa aqui está um pouco maior do que o da semana passada, né? Bom, ele começa aqui no 38, visto que foi dito olho por olho e dente por dente. Está na lei. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te as vestimentas, larga-lhe também a capa. Pois é. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, não te desvie daqueles que quiser que lhes emprestes. Olha que coisa, né? Pelo amor de Deus. Ouviste que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Gente, fala sério, né? Ser crente não é um mar de rosas, né? Tem gente vivendo na ilha da fantasia dentro do cristianismo. Tem gente fantasiando o cristianismo. Tem gente tentando embelezar onde não precisa de retoque de beleza nenhuma. Tem gente tentando fazer as coisas de acordo com os padrões totalmente fora do conteúdo bíblico. E isso chateia. Pelo amor de Deus, Jesus. Porque veja bem, olha que leitura é essa. Vocês ouviram o que foi dito. Odeiem quem vos aborrece. Jesus, não é assim não, querido. Se te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. Se te bater numa face, vira outra. Jesus, que isso? O cara chega me espancando, me arrebentando, eu vou ficar quietinho, Jesus. Tu me conhece? Aí aquele crente que diz assim, meu querido, vou fazer que nem o pastor que falou, o cara chegou xingando dentro da igreja. Eu ouvi essa história de uma missionária, nossa missionária, né? Ela conhece o pastor. Pois é, o cara chegou xingando todo mundo dentro da igreja, né? E ofendendo as irmãs, ofendendo todo mundo. O cara saiu do padrão, o cara tirou o pastor da graça. Aí o pastor falou, gente, a partir de hoje eu estou me desviando, estou entregando meu cartão de membro, desceu do púlpito perante a igreja, né? Quer dizer, não concordo com a atitude dele, mas ele fez isso, né? Dá vontade, dá vontade. Isso aqui é padrão humano, está retribuindo de acordo com o padrão humano. Entendeu? Ele saiu da graça literalmente, disse, estou me desviando, estou entregando o cartão, estou descendo do púlpito, tirou o paletó, partiu para cima do elemento, bateu no elemento até o cara sair dali corrido. Tá? Depois que o cara tomou a lição, ele foi lá, agora eu me arrependo, peço perdão de novo, estou voltando para Jesus. Parece irônico isso aqui, mas aconteceu, né? Segundo a missionária, aconteceu. Gente, não é esse o comportamento cristão. Por mais que eu dê razão a esse pastor,
por mais que eu ache que a atitude dele tenha sido louvável humanamente, né, porque esse cara que apanhou, né, também é um pastor. Se diz pastor. São os pastores que ficam comprando carteirinha por aí, tá? Ou então pastores de um curso de um dia. Pois é, esses elementos aí. Misericórdia, por causa dessas pragas que a gente fica aí sendo mal falado, entendeu? Que o doido lá vai falar que pastores só fala, quem tem que dar ouvido a pastor. Pois é. É por causa dessas pragas, entendeu? Que não estudam, não se preparam, não se condicionam, não preparam o psicológico para poder lidar com vidas, não procuram fazer uma análise da sua própria vida. Então, quer dizer, pastor, mas os pastores não são super-heróis. Claro que não são, é por causa disso, entendeu? Que precisam de ajuda, precisam de outros que possuam meios para orientá-los. Tá? Porque tem gente que pensa assim, eu sou pastor, não preciso de mais ninguém, preciso de conselho de ninguém, não preciso da ajuda de ninguém. Não, tu é humano, querido, tu é de carne e osso. Tá? Não tem essa no teu peito, não tem capa vermelha, tá? Não tem martelinho de Thor, não tem força bruta, não tem não, tu é humano, tá? Tu não é nem um super-herói não, tá bom? Você não é nenhuma Mulher Maravilha não, tá bom, querido? Então, tem que buscar. Tá bom? Para quê? Para dar bom testemunho. Para quê? Para expressar palavras honestas. Para quê? Para se responsabilizar pelo que promete, para cumprir os seus votos e não ficar fazendo juramento à toa. Pegou a visão? Pois é, querido. Vem comigo. Se liga na vibe. Essa é a lição. Ok? Pelo amor de Deus. Bom, eu não vou nem continuar a leitura porque eu vou te falar. Esses versículos que eu acabei de ler agora é extraordinário. Você pode continuar, tá bom? Eu quero ganhar tempo com você, já tem 21 minutos. Vamos lá. Saindo então da nossa linda e perfeita leitura bíblica em classe, tá demais. Dá vontade de continuar, sério, sem brincadeira, dá vontade de continuar. Mas eu preciso ser sucinto, vamos lá. Bom, o plano de aula do autor, eu achei lindo o plano de aula da semana passada com a pergunta que ele fez. Bom, hoje a gente não tem pergunta aqui na sua introdução do plano. Mas ele coloca dizendo assim, quando se recebe uma ofensa, olha que coisa linda, a reação natural é devolvê-la com outra. Verdade, claro que é. Quando se recebe uma ofensa, qual é a reação natural de quem recebeu? Reagir. Sim ou não? Humanamente falando, a reação é quase que por instinto. Mas, volto a dizer, nem sempre o que a gente pensa, a gente fala, a gente faz. Pegou a visão? Então tem que ter muito tato, tem que ter muito cuidado com isso, pelo amor de Deus. Jesus. Tá? É natural, é normal acontecer isso. Porém, ele deixa claro aqui que, entretanto, Jesus, olha o que ele vai dizer. Entretanto, Jesus, o Senhor Jesus, nos convida a agir de maneira mais... Olha que coisa linda isso aqui, gente. De maneira muito mais elevada. O que eu entendo com isso? Olha só o padrão, né? Olha só o padrão. Né? Se você, o elemento foi lá, isso acontece muitas vezes em películas, né? O elemento chega, busca a vingança o tempo todo, aí quando chega perto do cara para matar o cara, ele para, pensa, e aí ele acaba não matando o cara e vai embora. E por quê? Porque ele entendeu que se ele matasse, ele não ia ser tão melhor quanto o outro, ou pior quanto o outro. Então, a reação, ele vai e deixa. É isso que o cristianismo ensina pra gente. Quando Jesus está colocando em evidência, vira outra, caminha duas, o que ele está dizendo? Te ofendeu? Te bateu? Não seja igual a ele. Não se compare a ele. Não lute com as mesmas armas, sabe por quê? Porque você vai se inferiorizar. Você vai se colocar no lugar de quem é inferior. Uma pessoa que tem esse tipo de reação, uma pessoa que age dessa maneira é vista como inferior.
suma, não passa de um coitado. E quando você reage na mesma proporção, você está se colocando no mesmo lugar que ele, como coitado. E vou te falar, a sociedade não vai te ver como coitado não, tá? Então, olha só, o Senhor Jesus, ele te coloca num padrão, ele te eleva, tá, a um nível mais alto quando ensina que você não deve praticar da mesma forma, retribuindo o mal com o mal, mas retribuindo o mal com o bem. Está escrito aí, gente. Ok? Lindo demais. Bom, os objetivos da lição, os objetivos. Número 1, avaliar. 2, validar. 3, valorizar. As 3 palavras principais que completam as frases de cada um dos objetivos são lindas. Avaliar. Antes de tomar qualquer conclusão, antes de fazer qualquer coisa, a avaliação é importantíssima. Então, avaliar, tá, é validar, dar valor. Que coisa linda, validar. É dar valor àquilo que já perdeu o valor. Então entenda uma coisa, ou que não tem nenhum valor. Então veja bem, retribuir o mal da mesma forma que ele me retribui, tá? Ignorando o bem e praticando o mal literalmente também, como é que eu vou validar alguma coisa aqui? Como é que eu estou avaliando alguma coisa aqui segundo os padrões bíblicos? Nenhum. E por último, valorizar. Então vamos lá, José. Avaliar que a vingança não é, olha só, de natureza do reino. A vingança não é de natureza do reino. Que reino que ele está falando? O que nós estamos estudando? Valores do reino de Deus. Segundo trimestre. Pois é, valores do reino. Então, automaticamente, a vingança não é de natureza do reino de Deus. Súdito não busca vingança. Súdito entrega na mão do Senhor. É dele que vem, pertence a ele. Pega a visão, crente, pelo amor de Deus. Validar que o amor é a expressão natural do reino. Que coisa linda! Validar, mostrar que o valor do reino, mostrar que a riqueza do reino, que a glória do reino, que a majestade do reino está centrada onde, pastor? No amor. Meu Deus do céu, isso é lindo demais. Valorizar a busca pela perfeição na perspectiva do reino de Deus. Olha que coisa extraordinária. Valorizar a busca pela perfeição. Ah, pastor, eu tenho que buscar a perfeição. Claro, querido. Olha o que Deus disse para Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. É claro e é evidente que precisamos nos apresentar diante do Senhor com essa qualidade. Ah, pastor, mas eu não sou perfeito. Eu sei. Veja bem. Eu gosto de Freud porque, de acordo com a psicanálise, entende-se que o ser humano é um ser perfeito. O ser humano é perfeito. Ah, pastor, mas se faltar um braço, uma perna, ou se tiver uma debilidade, tu já viu a máquina que é o ser humano? Tu já viu o poder que é o ser humano? Pega uma pessoa que mesmo defeituosa, o que ela pode fazer, tu vê, gente, é incrível, é uma coisa extraordinária. Foi essa qualidade que foi avaliada e dita que é perfeito. Deus criou o homem para ser perfeito. Tudo bem que o pecado veio bagunçar a nossa vida, o pecado acabou colocando aquilo que era valioso num padrão de desgraça, de miséria, entendeu? E hoje a gente tem que lutar pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, para alcançar favor de Deus, para alcançar compaixão de Deus, para alcançar de Deus. Pois é.
Mas mesmo assim, com todas essas debilidades, eu posso me considerar imperfeito. Mas a psicanálise diz que eu sou perfeito e a Bíblia exige de mim perfeição. Claro que quando eu entro dentro dessa linha de perfeição, dentro do conteúdo bíblico, eu começo a entender que Deus está dizendo para Abraão o seguinte: anda na minha presença e seja honesto, seja reto, tá? Seja reto, seja honesto, seja justo, seja verdadeiro. Então, foi isso que ele disse sobre Jó. E é isso que Deus espera de cada um dos seus seguidores. Ah, pastor, mas não, veja bem. A mesma colocação, eu sempre coloco isso aqui com muita evidência, eu sempre vou dizer isso. A mesma colocação, a mesma exigência que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, incomensurável, inacessível, onipotente, eu preciso dizer, Ele é meu Deus. O mesmo Deus que fez tudo isso, chamou seus primeiros congregados para serem santos. A mesma colocação alocada ali pelo próprio Deus, sendo dita por Moisés ao povo, ele automaticamente usa um Pedro no Novo Testamento para dizer isso para a igreja. Diga ao povo para serem santos com toda a propriedade. Tá? Então a exigência da santidade, partindo de Deus para o povo israelita, caminhando no deserto, tá? É a mesma exigência para a igreja do Cristo, caminhando sobre esse mundo lamacento. Pois é, sede santos, porque o Senhor é santo. Como eu sou santo, diz o Senhor. Pegou? Lindo demais. Bom, então a busca pela perfeição é um padrão que todo cristão deve buscar. Não esqueça disso. Bom, na motivação, retribuir o mal com o bem é transcender o senso comum de que temos que pagar as ofensas na mesma moeda. Olha só. É transcender, que palavrinha, né? Bonita. Fala muito sobre isso, o nego vai pensar que é nova era, né? Porque a nova era gosta dessas coisas, né? Mas a realidade dos fatos, veja bem, quando a gente entende que Jesus está nos convidando, tá, de uma maneira mais elevada para não praticar o mal, está colocando num nível mais elevado, é justamente isso aqui, é fazer-nos transcender, entender que o mal não pode ser retribuído com a mesma moeda, mas com o bem. Pegou a visão, querido? Muito bem. Que Deus te abençoe e continue aí. Eu vou para a introdução. Quando recebemos uma ofensa, a reação natural é devolvê-la com outra. Ele chama de vingança, porque é o que passa dentro de nós. Eu vou me vingar, eu vou me vingar, eu vou me vingar. Tem gente que é ranzinza, tem gente que é terrível, né? Fica dentro do coração, eu vou me vingar, me aguarde, vai ver. Pois é, tem gente que é assim, tá? Bom, mas, conforme a gente vê na introdução, Jesus ele vai fazer o contrário, tá? Como assim? Não devemos pagar o mal com o mal, nem muito menos buscar a vingança, tá? Por quê? Porque a vingança provém de Deus. Mas devemos perdoar. A leitura bíblica em classe, ela é muito categórica, ela é linda, né? Ela praticamente pontua logo a introdução com toda a propriedade, porque ele vai dizer, tá? Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Tá? Isso não é uma coisa natural, é sobrenatural. Bom, a colocação do autor aqui ficou muito bem, perfeita, muito bem alocada, né, com toda a propriedade. Alocada mesmo, né, colocada. Por quê, pastor? Porque, veja bem, olha o que ele está dizendo. Não é normal. É anormal o cara me bater e eu não reagir. É anormal o cara me obrigar a caminhar 1 milha e eu caminhar 2. Isso não é normal. Ouviste que foi dito, né? Retribua. Não, eu estou dizendo o contrário. Olha o que Jesus está fazendo. Parece loucura o que Jesus nos ensina.
Mas quando a gente começa a entender, eu já até disse aqui com toda a propriedade, que quando a gente entende o que Jesus está dizendo, Jesus está nos convidando, como diz o autor, a um nível mais alto. Ele está dizendo, não se coloque no mesmo lugar que eles, porque isso é uma atitude inferior. Então, quando você consegue superar as fraquezas humanas, as debilidades humanas, você está se colocando no nível mais alto. Está buscando literalmente a perfeição com toda a propriedade. Jesus é lindo. Vamos lá. Tópico de número 1. A vingança não é natureza. Olha só. A vingança não é natureza do reino. Não é. Tá? Vimos até na nossa leitura diária uma expressão sobre isso. Não é natureza do reino. Nos objetivos também, a gente viu isso com muita propriedade. Não é. Vamos lá. Número 1, ele fala sobre a lei de Talião. E vai dizer que a mesma é olho por olho, dente por dente, citado aqui na leitura bíblica em casa, de São Mateus capítulo 5, versículo 38. Bom, para definir isto aqui, ele coloca dizendo o castigo dado ao culpado, fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano que causou a vítima. Bom, essa era a lei, né? A lei dizia que o mesmo dano causado à vítima, você deveria também sofrer o mesmo dano. Tá? É a lei de Talião, dente por dente, olho por olho, mão por mão, como eu disse, pé por pé, olho por olho, vida por vida. Pois é. Só que dá a intenção de que... Mas calma aí, gente. O que eu preciso entender com isso? Eu preciso entender com isso que essa lei aqui não tinha a intenção de avacalhar nada. Não tinha a intenção de bagunçar e criar um monte de arruaceiros e assassinos. Não! Mas a lei, desta forma, ensinava o homem a se policiar e a dizer que a severidade da lei punia o transgressor. E se eu agisse de acordo com o transgressor, também seria punido. A lei não iria passar a mão em cima de mim. Então, qual é o papel da lei aqui? É colocar ordem na casa, ensinar a respeitar o próximo, independente do mal que seja. Tem que respeitar o próximo. Eu não posso usufruir o bem do próximo tomando na marra, como se nada fosse acontecer. Vai acontecer. E a lei, ela vem para colocar ordem, ela não vem para bagunçar ninguém. Tá? Esse era o princípio, diz o autor, tá? De justiça visto na lei de Moisés. Pelo amor de Deus. Qual é o princípio de justiça? O mal, tá? Como ele diz aqui, olha só, fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano causado à vítima. Então, se a lei dizia isso, como eu já expliquei aqui, ela não fazia na intenção, tá, de criar um monte de bagunceiro, não, mas sim para colocar ordem, embora fosse dura, né? Muito dura, por sinal. Aí ele diz aqui que o Senhor Jesus, ele não intencionava, tá? Ou o próprio Deus, através dessa lei, ele não intencionava acirrar, avultar os homens em seus sentimentos e vontades e vinganças, a lutarem uns contra os outros, a serem agressões, a retribuírem mal com mal o tempo todo, não. A lei vem para ensinar, para dizer, não faça, porque se fizer você vai ser punido. E se fizer, vai ser punido com toda a propriedade. Então a lei é cuidadosa, tá? Paulo disse, a lei não é ruim, a lei é boa. Por quê? Porque ela me ensina, ela me orienta a dizer, a não fazer, não dizer também, né? E não fazer o mal. A lei não é ruim, a lei é boa. A lei coloca ordem, mas a lei não salva. Bom, ela pode até não salvar, mas ela é importante. Falou? Muito bem. Então, não era colocar, tá, os elementos uns contra os outros, mas colocar limites, sim, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior que o crime. Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. Olha que coisa linda, né? Resumiu tudo. Ficou até mais bonito, ficou até melhor.
Então, qual é o papel da lei mosaica, ou como ele diz aqui, a lei de Italião? Vamos lá. Isso aqui é a palavra-chave. Ajustar o castigo ao crime. Pegou? Ajustar o castigo ao crime. Colocar o castigo dentro do que deve ser julgado. Ok? Com toda a propriedade. Bom, vamos lá. Bom, a lei de Italião se tratava de uma norma para os tribunais civis, que no seu propósito desejava, em particular, desejava que a pessoa jamais praticasse a vingança. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal. Pelo contrário, quando uma pessoa sofresse um dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita e os tribunais administrassem a devida punição. E aí, no terceiro parágrafo dessa apresentação, ele vai dizer que os fariseus fizeram uma má interpretação dessa lei, usando-a como propósito de justificar a vingança da retribuição pessoal, descaracterizando-a do seu real objetivo. Por isso porque em momento algum a lei de Moisés defendia a busca pela vingança. Exato. Você lê a lei toda, né? Você lê o livro de Levítico, você lê lá a Torá toda, você não vai ver Moisés em momento algum pegando a sua lei dizendo que o elemento deve buscar a vingança. Não está. Deve ser alocado aos tribunais para ser julgado, avaliado segundo o que foi apresentado. A causa deveria ser julgada. E uma vez a causa julgada, aí sim decidiam o que iam se fazer. Então, momento algum, conforme os fariseus estão fazendo aqui, ensinando que deve ser retribuído na mesma moeda, não é dessa forma. Não é. Tá bom? Em momento algum vai se ver isso na lei de Moisés. Falou? Bom, número 2, o cristão e a vingança. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança. E, com toda a propriedade, cada um dos parágrafos que nos chama a atenção. O primeiro deles, não deve haver no coração do salvo qualquer sentimento de vingança. Olha que coisa linda demais, gente. Não retribua o mal com o mal, mas com o bem. Isso é lindo demais. Bom, aí ele coloca aqui, de acordo com o comentário devocional, o princípio olho por olho, a leitura bíblica em classe. Olho por olho, aí ele coloca aqui no Antigo Testamento, estabelecer limites da retribuição que uma pessoa podia exigir. Olha só. Colocando limites no que era para ser exigido. O cara extrapola, né? Porque a vontade de quem te faz o mal, né, de acordo com os padrões humanos, é você eliminar com o cara de uma vez por toda. Então, quando a lei dizia olho por olho, ela está colocando limite. Porque senão o cara ia querer matar o outro. Olha só como é que isso é importante ser avaliado. Senão o cara ia querer, meu irmão, você me feriu, você roubou um negócio meu, você roubou minha cabra lá, meu gado, eu vou te matar. A intenção é essa. Então, o que acontece? Por limites. Coisa linda demais. Para que a lei serve? Não só para mostrar o erro, não só para julgar a culpa, mas também para colocar limites nas ações humanas. Pegou? Coisa linda demais. Bom, posso até já sair daí, né? Porque o salvo em Cristo Jesus não pode viver dessa forma. Aí eu volto a citar aqui, né? A atitude do pastor foi certa. Por mais justificável que seja ela, ele errou. Por mais que eu goste do que ele fez, ele errou. Mesmo que eu aprecie que a atitude dele foi certa, ele errou. Eu estou dizendo não estou dizendo Deus. Porque para Deus ele foi totalmente desaprovado. Totalmente desaprovado. Entendeu? Foi. Jesus não aprovou aquele momento algum. Mas ele teve a humildade de dizer, estou me desviando. Ele estava com raiva. O cara conseguiu tirar ele do sério. Eu estou me desviando, estou entregando o cartão de membro, estou descendo. E partiu para o cara.
Então, por mais que eu olhe isso como justificativa, está errado. Não foi isso que Jesus ensinou. Pegasse o cara, botasse o cara para fora, sem precisar bater nele, chamava dois irmãos e falava, pode tirar ele daqui, vocês têm autorização para tirar ele daqui, pode puxar e botar lá fora. E se ele voltar, entendeu? Aí sim a gente vai agir de acordo com a lei. A gente chama a polícia, porque ele está causando aqui, entendeu? Desconforto. Simples assim. Né? Pastor José Francisco já cansou de pegar bagunceiro dentro da igreja, querendo fazer bagunça. Vem cá, querido, vamos embora. Vamos conversar ali fora. Né? Pois é. Tive um colega meu que era segurança. Né? Esse daí era melhor ainda, né? A gente entrava na igreja, o cara chegava querendo fazer bagunça. Chegava lá no ouvido dele assim, quietinho, abraçava. Dava aquele apertãozinho, o cara, ai, não grita, vambora, cara. Você está fazendo bagunça, aqui é casa de Deus. Não faz isso não. Tá bom? Chegava lá embaixo, tá, Deus te abençoe, não volta mais não, tá bom? Quando você estiver bom, você volta, quando você quiser Jesus, você volta, mas agora não. Porque agora você quer bagunçar. Então, ó, tô com calma, com decência. Tá? Não precisa bater, não precisa agredir, não precisa partir para cima. Falou? Não retribua o mal com o mal. A lei põe limite, a lei ensina. Falou? Pois bem, fique à vontade. Bom, tópico de número 2, o amor é a expressão natural do reino. Claro que é, né? Poxa, o amor é a expressão natural do reino. Eu não preciso nem me deter muito nos comentários, eu vou deixar por vocês. Número 1, virar a outra face, a gente já falou sobre isso. Existe uma história muito boa, né? Mas o que me chama a atenção aqui é que, dentro desse conceito, né, se o soldado romano obrigasse um judeu a carregar a sua carga durante 1 milha, é isso que Jesus está ensinando. Carrega 2. Entendeu? Carrega 2. Quando ele diz vir a outra face, está dizendo o seguinte, eu não vou reagir, querido. Essa é a forma mais simples da gente entender isso, né? Eu não vou reagir. Porque, veja bem, se o cara bate no teu rosto, tudo que Jesus está usando uma linguagem alegórica, mas se o cara bate no teu rosto, qual é a primeira reação? Você retribuiu o que você... Meu irmão, pelo amor de Deus, né? Só que nem sempre aqui é um tapa literal na cara. Mas mesmo que fosse, Jesus está dizendo o seguinte, não retribua com a mesma moeda. Caminha duas, querido. Ensina para eles o que é padrão. Não se iguale. Vocês estão sendo convidados a transcenderem. Vocês são superior a isso. Isso é fraqueza humana. Falou? Jesus é extraordinário. Essa é a forma mais simples da gente entender, tá? Agora, se você quiser buscar os requisitos, né? Segundo o grego, segundo o hebraico, o aramaico, para ter uma tonalidade melhor, uma historicidade mais concreta, fique à vontade, querido. Você tem toda a liberdade para isso. Falou? Não adianta eu querer aqui ficar sendo espalhafatoso com palavras bonitas do grego, do hebraico, do aramaico. Se a intenção é ensinar. E simplicidade é o que a gente precisa apresentar. Falou? Deus abençoe. Bom, virar a outra face, nós temos dentro dessa pauta aqui, literalmente, meu Deus, quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge nossa honra, a primeira reação é agir. De fato, a primeira reação é agir, ok? Só que eu não posso agir usando as mesmas armas do ofensor, do agressor. Não posso. Vontade dá, mas não devo, meu Deus do céu. Ok? Esse é um ensinamento clássico de Jesus ao cristão. Meu Deus do céu. Porque se eu reajo da mesma forma, é praticamente impossível eu ser considerado um súdito do reino. Pergunta, esse pastor agiu dessa forma, o outro pastor, dito pastor, não sei se é, sei lá que praga é, mas enfim, o elemento que chegou lá fazendo tudo isso, ele agiu bem? Ele estava enquadrado como servo, súdito do reino? Não. Porque ele foi ofender o povo de Deus. Ele foi agir contra o povo de Deus. Então, esse elemento
ele não está sendo complacente com o reino, que ele diz que pertence, na verdade ele não pertence. É impossível um elemento, tá, que age dessa forma aleivosa se dizer súdito do reino. Ok? O súdito do reino não faz isso. Nem o pastor que, mesmo favorável à atitude, nem esse se agiu da mesma forma. Engraçado, né? Está servindo como cunho para a lição. Pois é. Está se enquadrando, né, com toda a propriedade. Depois eu vou agradecer a missionária Mabel pela história. Deus te abençoe. Ela viu e ela sabe quem é o pastor. Então não estou contando historinha aqui que não existe. Falou? Tá? Inclusive o pastor, esse suposto pastor, nem fala com ela, né? Pois é, não sei. Tem medo, né? Vaso, instrumento, serva de Deus, cheia de Deus. Deus abençoe a missionária Mabel. Vamos lá. Brandura. Coração cheio de amor. Sem ódio. Sem vingança. Meu Deus. Cheio de perdão. Cheio de tolerância. Meu Deus do céu. São as qualidades que devem estar pautadas dentro do coração do cristão. Pegou a visão? Pegou a visão? Jesus é extraordinário, como eu sempre digo. Ele é demais da conta. Número 2, arrastar para o tribunal. Bom, qual era o papel da lei? O papel da lei era levar o caso ao tribunal, era levar o caso aos anciões, para que fosse avaliado e, de acordo com a sentença, cumpririam a lei. A lei serviria para colocar, como já disse, limite, porque a intenção de quem é ofendido, de quem recebe a transgressão, o ato da transgressão, não é o transgressor, é quem foi transgredido, no caso aqui. Então, esse elemento que passa por esse vitupério, se não for controlado, se não for pautado, centrado na lei, ele vai querer fazer justiça com as próprias mãos, e a primeira reação dele é não simplesmente arrancar um olho, arrancar um braço, é matar de uma vez. É reação humana. É reação humana. Entendeu? Meu Deus do céu, imagina a cena. Nem quero imaginar. Ok? Então, arrastar para o tribunal. Bom, ele diz aqui, nesse tópico a questão é judicial. Quando alguém ameaça uma pessoa que está lhe devendo e busca tirar dela uma peça importante de seu vestuário para pagar uma dívida contraída que não foi paga, Jesus vai dizer, dá também a capa. O elemento veio te cobrar, não tem problema não. Dá a vestimenta para ele, mas dá a capa também. Deixa levar. Incrível, né, isso aqui. Eu não estou falando de ladrões. A gente está falando aqui de uma situação totalmente de ladrão. Por que eu estou falando o seguinte? Porque o cara veio roubar meu celular. Tadinho, roubou um celular. Eu tenho que falar, né? Não tem jeito, né? O cara trabalha a vida toda para comprar um celular, pagar de não sei quantas vezes, 24 vezes. Aí vem um desgraçado, rouba o celular. Às vezes tira a vida da pessoa. E é um coitado. Coitado da onde, rapaz? Vai pro inferno. Hein? Falácia. Pelo amor de Deus, vai lavar a boca para falar dos pastores. Tá? Pelo amor de Deus. Dá raiva dessas coisas. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Então, querido, precisamos... Outra coisa importante que a gente precisa observar aqui, tá? A gente está falando aqui sobre o tribunal. Houve um tempo na igreja primitiva, na igreja de Corinto principalmente, em que os cristãos estavam levando seus irmãos para o tribunal, gente. Olha que coisa, né? Causas que estão levando o irmão para a justiça. Aí esses dias o elemento estava se vangloriando porque colocou o irmão na justiça. Se vangloriando porque processou o irmão miserável. Tu tem que aprender isso aqui, ó. Pelo amor de Deus, ó. Tem que aprender isso aqui, ó. Isso. Não interessa se o teu irmão tem falha, não interessa se ele dá raiva, dá, mas fazer o quê? Meu irmão, já tive raiva, ódio. Passar 2, 3 dias, chego lá, meu querido, olha só. Ele que errou. Mas, nossa, tudo bem, eu quero pedir perdão, irmão, eu quero ir pro céu, pelo amor de Deus. Que história é essa de processar o irmão?
e se vangloriar, toma vergonha nessa cara, vai se converter. Tu não é crente não, cara. Tu é outra coisa. Tu não é súdito do rei de Deus não, pelo amor de Deus. Eu vou te processar. Tu é fariseu, tá? Tu não é crente não. Tu não é crente não, tá? E tu não é da Delphi também não. Pelo amor de Deus, coisa horrorosa. Eu processei o irmão. Toma vergonha nessa cara. Tem irmão que realmente irrita a gente, dá vontade de a gente fazer isso. Tá? Avalie o caso. Estuda a situação primeiro. Vê se realmente é necessário. Não sai por aí e se vangloriando. Processei mesmo. Então, o que eu vou te falar? Tem irmão que faz cada uma com a gente que dá vontade. Meu Deus do céu. Deixa eu ir pro 3, gente. Vamos lá. Obrigar a fazer algo. Bom, nesse ponto aqui, é muito comum, principalmente quando se trata de hierarquia, né? Mas mesmo dentro da hierarquia, né, posso falar isso com toda a propriedade, existe ordem e existe o absurdo. Só que às vezes a gente diz o seguinte: cumpra, depois você reclama. Por mais absurdo que fosse. E é claro que existiam aqueles que abusavam da hierarquia e abusam da hierarquia. Entendeu? É preciso ter muito cuidado, jeito para falar. Entendeu? Quando você dá uma ordem bem dada e a pessoa cumpre até com esmero, com prazer, é totalmente diferente de você dar uma ordem e obrigar o cara a fazer. Né? Isso acontece muito, mas olha o que nós temos aqui. Fazer algo por obrigação. O que seria a obrigação? Pegar a tua carga, botar no ombro de um judeu e mandar ele caminhar. Isso era obrigação. Só que Jesus diz o seguinte: vai e faz. É simples assim. Ah, Jesus, mas ele está me obrigando a carregar peso. Carrega o peso. Faz o seguinte, já que ele te obrigou, carrega 2 vezes mais. Porque aí quem vai se sentir culpado é ele, não você. Quem vai se sentir ofendido é ele, não você. Entendeu? Ele te obrigou a fazer uma coisa, você fez 2, ele... Poxa, Jesus está ensinando você a quebrar literalmente o sistema dessas pessoas. Jesus está ensinando você a quebrar a hegemonia dessas pessoas, tá? A impetuosidade dessas pessoas. Faz-me lembrar de Salomão quando ele diz que como maçã de ouro em bandeja de prata, assim deve ser, né, a palavra dita no seu tempo. Coisa linda demais, pelo amor de Deus. Bom, fiquem à vontade. Não vou nem falar mais nada, porque aí vocês podem continuar. Fazer alguma coisa por alguém. Bom, ponto de número 4. Jesus mostra que o cristão realmente tem amor no coração. Na verdade, é o que Jesus quer que o cristão tenha no coração. Quando Jesus ensina ao seu colegiado, tá, de discípulos e massa presente, que vai dar origem ao que somos, igreja, literalmente até os dias atuais, ele está deixando claro e evidente que a importância é o amor. Bom, dentro desse conteúdo de lição apresentado até agora, na semana passada, nós concluímos que todo esse papel do sermão da montanha, ou da planície, na visão de Lucas, com toda a propriedade, pauta retidão na vida do cristão. Ok? Então, o cristão precisa ser reto, correto, tá? Ser transparente, ser honesto. É isso que a gente está vendo dentro desse padrão até agora. Então, não agir de acordo com o mundo me enquadra dentro desse padrão de retidão. É isso que a Bíblia nos ensina e é isso que Jesus trouxe para a gente com toda a propriedade. Tá? Então, se o elemento te obrigou, caminha. Se te bateu, vai para o joelho, vai orar. Orai pelos nossos inimigos. A gente está vendo aí a guerra acirrada, né, de uma de outra, aí. Esquerda, direita, esquerda, direita. A guerra acirrada. Pastor, você é a favor de quem? Eu sou a favor de Cristo, querido. Eu sou a favor do reino, visão de reino. Entendeu? Claro que a gente defende a família com toda a propriedade. Claro que a gente defende os favores com toda a propriedade
puros, santos e agradáveis a Deus com toda a propriedade. E isso desagrada o inferno, não tem jeito. Desagrada. Mas eu quero o reino dos céus, eu quero ir para o céu. Se eles querem ir para o inferno, o problema é deles. Vamos lá. Então, queridos, número 3, tópico de número 3 para a gente encerrar. Buscando a perfeição em Cristo. Eu falei sobre isso, né? Falei sobre isso. Abraão anda na minha presença e ser perfeito. A Bíblia exige perfeição da gente. Tá? No ponto 1, uma justiça mais elevada. Meu Deus do céu. Que é isso? Uma justiça mais elevada. Olha só. Mateus 5, 43 a 48 revela uma justiça muito mais elevada, incompatível com a natureza humana, uma justiça muito mais elevada, incompatível com a natureza humana, não bate com a natureza humana o que Jesus está ensinando, não bate, pelo amor de Deus, o que Jesus está ensinando é algo muito superior, não bate, porque a natureza humana vai dizer, não Senhor, eu tenho que reagir, aí Jesus está dizendo, não filho, você não tem que reagir, não Jesus, eu tenho que fazer, aí Jesus está dizendo, não meu filho, você não tem que fazer, mas Senhor, a situação é complexa, eu sei que é complexa, mas entenda, não se iguale, não se inferiorize, pelo amor de Deus, que é isso? Isso é lindo demais. Meu Deus. Maravilha. 2. O amor mais perfeito. O verbo amar que aparece em Mateus 5,43 é agapau. É o amor que sabe receber com alegria, acolher, amar ternamente. É o amor que está satisfeito, está contente sobre ou com as coisas. Esse amor só está no crente porque foi derramado por Deus no seu coração. Agapau ou ágape, amor profundo, amor que vem de Deus. Oh meu Deus do céu, somente quem é possuído por esse amor, por essa graça, consegue vislumbrar, viver, pautar as alusões apresentadas por Jesus aqui com toda a propriedade. Não tem jeito, tá? Ele está dizendo aqui, o crente tem que ter. Se não tiver, está errado. Se não tiver, está errado. Tá? Aí eu volto. Né? O elemento que processou seu irmão está usando o ágape? Não, ele nem é súdito do reino. Ele é qualquer coisa menos súdito. Então, muito menos ter o amor de Deus. Falou? Muito bem. Pastor, mas eu já falei. Não vou ficar repetindo o que eu já falei. O irmão, tem irmão que só Jesus na graça. Desculpa. Só Jesus na causa. Pelo amor de Deus. Mas faz o quê? Vai matar o irmão? Faz isso não, querido. Vai dar conta para Deus. Vai processar o irmão? Ah, pelo amor de Deus. Ah, pastor, mas eu falei, avalia o caso, vê a situação primeiro. Existem casos e casos para você partir para uma situação como essa. Tem casos que eu posso até dizer que seria justificável. Mas não é correto. Entendeu? Eu conheço irmãos que poderiam ter processado, né, outros irmãos com toda a propriedade pelo mal que fizeram a eles. Eu conheço. Você imagina você ter um bem, colocar na mão de uma pessoa para a pessoa acertar para você e demorar séculos, não fazer, devolver aquilo que foi colocado para ele fazer ainda mal feito, problemático, pior do que foi para lá, porque foi para fazer uma coisa, agora tem que fazer outras coisas, mas é que não dá vontade de processar um cara desse? Dá, claro que dá. Só que ele não fez isso, teve uma atitude de cristão. Talvez eu no lugar dele, falei, meu irmão, olha só, não quero nem saber, me dá uma coisa. Porque é o humano falando, é o lado humano falando. Meu lado humano vai enquadrar esse cara na parede, meu filho. Meu lado humano vai fazer, meu lado humano ou vai fazer com que eu tome justiça pelas próprias mãos, ou vai botar ele na polícia. É o meu lado humano. Mas Jesus está dizendo, o teu lado humano não é superior ao que eu estou ensinando para você, porque eu estou ensinando você a ser mais elevado, a ser mais inteligente, a ser mais centrado. Pegou a visão? Ah, pelo amor de Deus. Eu acho que eu consigo resumir tudo isso aqui, 1, 2 e 3, tá? Porque isso mostra pra gente que o ágape, que é um amor profundo, ele é literalmente um amor perfeito, com toda a propriedade. Tá? Perfeito, olha só, perfeito por quê, pastor? Aí no 3, perfeitos como o Pai. Bom, aqui é uma exigência
é de perfeição aos seus servos, súditos. Anda na minha presença e ser perfeito. Então a perfeição aqui ela é exigida aos cristãos. Parece inatingível o que Jesus elucidou: sede vós, pois perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. É Jesus que está dizendo: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Jesus, isso está pedindo uma coisa que é impossível, eu não sou perfeito. Jesus, eu sou de carne e osso, eu estou acostumado a tanto ouvir que eu não sou perfeito, que eu não sou perfeito. Eu estou acostumado tanto a ouvir que eu sou um animal racional, que eu acho que eu sou um animal de verdade. Eu não sou perfeito, Jesus, eu não sou perfeito. Só que quem está dizendo isso aqui é Jesus. Parece que quem entendeu isso aqui foi só o tempo todo. Parece que a única pessoa que entendeu isso aqui até agora foi Freud. O ser humano é um ser perfeito. Aí Jesus está dizendo: seja perfeito. Sabe o que Jesus está dizendo? Seja honesto, seja justo, seja correto, seja temente, desvie-se do mal, faça como Jó, pelo amor de Deus. Se vai se apresentar para Deus, como disse o autor da carta, se vai se apresentar para Deus, se apresente como obreiro, como obreira. Deixa eu melhorar mais um pouquinho, né? Como servo, como serva, que não tem do que se envergonhar, mas que saiba manejar bem a palavra da verdade. Pelo amor de Deus, ter contato com a palavra de Deus. Usufruir da palavra de Deus. Isso aqui é um livro. É um livro. Isso aqui foi escrito por homens. Foi escrito por homens. Só que homens inspirados pelo Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo. Me deu vontade de escrever um livro, eu vou escrever. E daí? Homens inspirados. Entendeu? É forte demais. Bom, perfeitos como o Pai. E aí, olha só, vou deixar por conta de vocês, perfeição. Buscar a perfeição, conforme ensina as Escrituras, é buscar uma vida mais parecida com a vida de Jesus, ou com Jesus, em que a natureza humana é mortificada, nosso interior é fortalecido, e assim podemos viver sem as amarras da prisão das obras da carne. Pois é. Coisa linda demais. Amém? E aí, claro, o cristão verdadeiro que vai, procurar não agir de acordo com o mundo, é um cristão que vai estar deixando os frutos do Espírito Santo, literalmente, nascerem dentro de si. Então, querido, com toda a propriedade, dê frutos, mas dê frutos dignos. Falou? Que Deus te abençoe. A nossa conclusão, nós aprendemos de fato com uma mensagem nova, poderosa, falando sobre como devemos, com toda a propriedade, agir. Falou? Então, querido, não pratique o mal e retribua na mesma moeda. Tá? Quem te fizer mal, retribua com o bem. Então, não pratique o mal agindo da mesma forma que esses elementos. Falou? Quem tem o amor de Cristo dentro do coração, automaticamente busca se parecer cada vez mais com Cristo, busca estar perto de Cristo, deixa os frutos do Espírito afluírem dentro de si, tá? Porque é tomado, dominado pela essência de Deus. Que Deus te abençoe, tá? Eu espero que essa pequena prévia possa servir aí de ajuda e de cunho para os nossos professores, tá? Pastor, eu apenas fui sucinto. Eu não peguei pautas todas para ficar destrinchando todas elas, porque senão eu iria roubar de vocês o direito de estudarem a lição, tá? E eu não estou aqui para isso. Então eu preciso ser sucinto com as aplicações, tá bom? Que Deus te abençoe, fique à vontade, cave, busque, apresente um material muito melhor que este que foi apresentado aqui. Isso aqui foi muito simples, tá bom? Seja um canal de Deus para que os nossos alunos se sintam literalmente honrados. Tá bom? Então um beijo no coração, que Deus abençoe e até a próxima.